Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Segunda carta aos Coríntios,
capítulo 5. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudar já para nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois, se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele.
Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jeremias, capítulo 47. Antes de o rei do Egito atacar a cidade de Gaza, o Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus. Ele disse: Vejam, no norte as águas estão subindo e de lá vão correr como um rio no tempo da enchente. Elas cobrirão a terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus moradores. Eles gritarão pedindo socorro. Todos nesta terra gritarão de dor. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os seus filhos, pois os seus braços estarão fracos, caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e Sidom recebam ajuda dos seus aliados. Eu, o Senhor, vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. O povo de Gaza ficou muito triste e os moradores de Asquelon estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam: espada de Deus! Quando é que você vai parar de matar? Volte para sua bainha. Fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu mandei que ela atacasse a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral. Jeremias, capítulo 48. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Quiriataim foi tomada, a sua fortaleza poderosa foi arrasada e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Hesbom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmen e nela só restará o silêncio. O povo de Oronaim grita: tudo está arrasado, tudo está destruído.
O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Escutem os seus soluços no caminho que sobe para Luite. Ouçam os seus gritos de aflição na estrada que desce para Oronaí. Ouve-se gente gritando: depressa, fujam para salvar a vida. Corram como um jumento selvagem no deserto. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus, Quemos, será levado para fora do país, junto com seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda sua espada para não matar. O Senhor Deus disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramarem Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com seu Deus Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídos e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando. A sua destruição virá logo. Tenham pena de Moabe, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama. Digam: o seu grande poder se acabou, a sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibom, desçam do seu lugar de honra e sentem no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará as suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroer, fiquem à beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pelas margens do rio Arnon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas. Elon, Jaza, Mefaate, Dibom, Nebo, Bet de Plataim, Kiriataim, Bet Gamu, Bet Meão, Queriote e Bosra. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado e a sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. E o Senhor continuou:
façam com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso, eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Kir-Heres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazer. Cidade de Sibma, você é como uma parreira. Os seus ramos passam por cima do mar morto e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho. Não há mais ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza. Pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Oronaim e Nova Eglate. O próprio riacho Niarim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, o meu coração chora por Moabe e pelo povo de Kir-Heres, como alguém que toca música de enterro numa flauta, pois tudo o que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupa feita de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado, gritem! A desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruínas e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, o Senhor, estou falando. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as suas asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas. E os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe.
Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Hesbom. Mas Hesbom, a cidade que já foi governada pelo rei Sihon, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adorava o Deus Quemos foi destruído e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro, farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Salmo 125. Canção de peregrinos. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Capítulo 8. A revolta de Judas Macabeu. Judas, chamado de Macabeu, e os do seu grupo iam em segredo de povoado em povoado, chamando seus parentes e reunindo os que tinham continuado fiéis ao judaísmo. Assim conseguiram reunir cerca de 6.000 homens. Eles oravam ao Senhor, pedindo que ele olhasse para o seu povo, que estava sendo perseguido por todos, que tivesse compaixão do templo, que tinha sido profanado pelos pagãos, e que tivesse misericórdia de Jerusalém, que estava sendo destruída e em perigo de ser completamente arrasada. Pediram também ao Senhor que escutasse os que clamavam a ele pedindo vingança pelos que tinham sido mortos e que lembrasse da matança criminosa de crianças inocentes e das blasfêmias ditas contra o seu nome. Enfim, pediram que Deus mostrasse o seu ódio contra o mal. Assim que Judas Macabeu organizou o seu exército, os não-judeus não conseguiam mais derrotá-lo, pois a ira do Senhor contra o seu povo tinha virado compaixão. Judas e os seus soldados atacavam de repente e punham fogo nas cidades e nos povoados. Conquistavam lugares estratégicos e derrotavam muitos inimigos. Judas aproveitava as noites para fazer esses ataques. E a notícia a respeito da sua coragem ia se espalhando por toda parte. Judas derrota Nicanor.
Quando Filipe viu que Judas estava avançando aos poucos e ganhando mais e mais vitórias, escreveu uma carta a Ptolomeu, o governador da província da Cilicíria e da Fenícia, pedindo que ele viesse defender os interesses do rei Antíoco. Ptolomeu imediatamente escolheu Nicanor, filho de Patroclo, um dos mais famosos amigos do rei, e o enviou com uns 20.000 não-judeus de todas as nações, a fim de acabarem com a raça dos judeus. Ptolomeu também ordenou que Gorgias, um general de muita experiência, fosse com Nicanor. O rei Antíoco devia aos romanos um imposto de 70.000 quilos de prata, e Nicanor resolveu que, para pagar essa dívida, venderia os prisioneiros judeus como escravos. Por isso mandou informar as cidades que ficavam à beira do mar Mediterrâneo que estava vendendo escravos judeus pelo preço de 400 gramas de prata por escravo. Mas ele não esperava que o Todo-Poderoso estivesse pronto para castigá-lo duramente. Judas soube que Nicanor estava avançando com seu exército na direção da Judéia e informou aos seus soldados que o inimigo estava chegando. Então, os covardes e os que não confiavam na justiça de Deus fugiram para bem longe. Os outros venderam tudo que tinham e oraram, fazendo este pedido: Ó Senhor, salva-nos de Nicanor, esse homem cheio de maldade. Pois, antes mesmo da batalha, ele já nos vendeu como escravos. Se tu não nos atendes por causa de nós mesmos, então atende-nos por amor às alianças que fizeste com os nossos antepassados e porque tu, o santo e glorioso Deus, nos chamaste para sermos o teu povo. Judas reuniu os seus 6.000 soldados e falou com eles, animando-os a serem corajosos e a não se assustarem por causa do inimigo. Que eles não ficassem com medo do enorme número de não-judeus que, sem motivo, estavam vindo lutar contra eles, mas que lutassem com coragem. Pediu que não esquecessem de que os não-judeus tinham profanado vergonhosamente o templo, que tinham feito Jerusalém sofrer, e mais ainda, que tinham acabado com os costumes dos seus antepassados. E Judas disse: Eles confiam nas suas armas e na sua valentia, mas nós confiamos no Todo-Poderoso, que com um único gesto pode vencer não somente estes que estão vindo contra nós, mas também o mundo inteiro. E Judas continuou a falar com eles, contando como os antepassados deles tinham sido socorridos por Deus. Por exemplo, no tempo de Senaqueribe, o rei dos assírios, 185.000 dos seus soldados foram mortos. E uma vez, na Babilônia, um exército de 4.000 macedônios estava lutando contra 120.000 gálatas e estava sendo derrotado. 8.000 judeus entraram na batalha do lado dos macedônios. E com a ajuda de Deus, eles derrotaram os gálatas e pegaram um grande número de objetos de valor. Essas palavras de Judas animaram os seus soldados, e eles resolveram morrer pela sua religião e pela sua pátria. Em seguida, Judas dividiu o exército em 4 grupos, com 1.500 soldados em cada um, e colocou seus irmãos Simão, José e Jonatas no comando de 3 grupos. Judas mandou Eleazar ler em voz alta alguns trechos do livro sagrado e disse que o grito de guerra seria este: Com a ajuda de Deus!
Então Judas, comandando o primeiro grupo, atacou o exército de Nicanor. O Todo-Poderoso lutou do lado deles, e eles mataram mais de 9.000 soldados de Nicanor, e feriram e puseram fora de combate a maioria dos outros, fazendo com que todos fugissem. Eles pegaram todo o dinheiro dos que tinham vindo para comprá-los como escravos, e perseguiram durante muito tempo os soldados que estavam fugindo. Depois, voltaram, porque já estava ficando tarde. Era sexta-feira e o sábado já ia começar. Os judeus pegaram as armas dos soldados inimigos e todos os objetos de valor, e então guardaram o sábado. Louvaram o Senhor e lhe agradeceram muito, porque ele os tinha salvado naquele dia, provando assim que estava começando o tempo de ser mostrada a sua misericórdia. Quando terminou o sábado, os soldados deram a parte dos objetos que tinham pegado aos que tinham sido tratados com crueldade pelos sírios, e às viúvas e aos órfãos. O resto eles se repartiram entre si mesmos e os seus filhos. Depois, todos oraram juntos, pedindo ao Senhor misericordioso que se tornasse novamente amigo dos seus servos. Judas derrota Timóteo e Báquides. Na luta contra os soldados de Timóteo e de Báquides, Judas e os seus soldados mataram mais de 20.000 homens, conquistaram fortalezas muito altas e pegaram muitos objetos de valor. Eles dividiram esses objetos em 2 partes iguais. Uma parte ficou com eles mesmos, e a outra eles deram aos que tinham sido tratados com crueldade pelos sírios, aos órfãos, às viúvas e aos velhos. Pegaram todas as armas dos inimigos e as guardaram com muito cuidado em lugares estratégicos, e levaram para Jerusalém o resto das coisas que tinham pegado. Mataram o comandante das tropas de Timóteo, um homem muito cruel que tinha maltratado duramente os judeus. Em Jerusalém, durante a festa da vitória, eles queimaram vivos os que tinham posto fogo nos portões do templo. Também queimaram vivo Calistênis, que estava escondido numa casa pequena. Assim ele recebeu o castigo que merecia por causa das coisas terríveis que tinha feito. Nicanor foge para Antioquia. Nicanor, aquele canalha que tinha levado 1.000 comerciantes para vender a eles, os judeus, como escravos, foi derrotado por aqueles que ele desprezava tanto. Isso aconteceu graças à ajuda de Deus. Esse homem tirou o seu lindo uniforme e fugiu, sozinho, atravessando aquela região como se fosse um escravo fugitivo, até que chegou a Antioquia. Ele teve mais sorte do que o seu exército, que tinha sido destruído. Esse homem, que tinha planejado pagar o imposto que devia aos romanos, vendendo os moradores de Jerusalém como escravos, teve de reconhecer que os judeus não podiam ser derrotados. Deus os defendia porque eles obedeciam às suas leis.